Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito neste domingo presidente do Brasil com 60.341.333 votos, o equivalente a 50,9% dos válidos, de acordo com o TSE. O atual presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, obteve 50.203.620 votos, 49,1% dos válidos. No primeiro turno, ocorrido em 2 de outubro, Lula havia obtido 48,4% dos votos contra 43,2% de Bolsonaro. Com a eleição, ele assume o terceiro mandato não consecutivo à frente do Palácio do Planalto e se torna o político mais vezes levado ao comando do Poder Executivo pelo voto direto na história da República. Lula teve de lidar com acusações de irregularidades e corrupção nas 2 primeiras gestões como presidente. Em abril de 2018, foi condenado por corrupção, preso e impedido de concorrer à presidência da República com base na lei da ficha limpa. Passou 580 dias em uma cela da Polícia Federal no Paraná. Em abril de 2021, recuperou os direitos políticos. Pouco depois de o TSE proclamar o resultado, governantes internacionais parabenizaram o petista, entre eles os ditadores da Venezuela, da Nicarágua e de Cuba. Em discurso ontem, Lula já prometeu a criação de um novo ministério dos povos originários. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Boa noite, Zé. O Brasil mudando de fase, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Roberto Mota. Boa noite, Fernão Lara. Seja bem-vindo aqui a esse grupo especial. E boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Testemunha da história, né? História de sempre do nosso dia a dia. Olha, Vitor, a história está mostrando claramente que o presidente Jair Bolsonaro enfrentou o sistema. Enfrentou grupos organizados. Nesses 4 anos de governo, ele realmente tentou desmanchar ali currais, não é currais eleitorais só, mas currais que se estabelecem no poder. São pessoas que lucram, inclusive, com essa coisa esquisita que se chama burocracia. Todos têm uma boquinha, ninguém quer largar exatamente isso. Grupos políticos também que exploram regiões sempre, como é o caso de regiões dominadas, né? E tudo isso se virou contra o presidente Jair Bolsonaro. Além disso, alguns setores da mídia se organizaram e até pareciam que estava falando de algum estrangeiro ou um alienígena que ousou administrar e chegar aqui no Brasil. Esse era o debate eleitoral, era assim a discussão. Jair Bolsonaro, ele não perdeu, ele apenas disputou com algo que não existe. Transformaram ele numa espécie de alienígena e ele se transformou num adversário dele mesmo. Ninguém morre de amores por Lula, né? A impressão que se tem é que a maioria do povo brasileiro votou naquele que achava que seria o menos odiado. E aí deu Lula. Eu entendo que a história já passou, tudo aqui já está arrumado e é isso mesmo, vamos em frente. Eu estou vindo agora do Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro conversou com vários aliados, com Magno Malta, com ministros, com o vice-presidente, o general Braga Neto, o candidato a vice-presidente, general Braga Neto, né? E todos os partidos políticos ali já administram esse resultado e já estão articulando exatamente o que fazer, qual é a parte deste latifúndio que lhes cabe, e esta é a realidade. Foi uma disputa muito difícil, viu? O presidente Jair Bolsonaro conseguiu tirar votos importantes do primeiro turno, mas não conseguiu chegar lá. A gente falava, olha, a dificuldade é ir para o segundo turno. Lá no primeiro turno já havia todo um comprometimento, uma ação para acabar a eleição no primeiro turno. O presidente Bolsonaro milagrosamente conseguiu ali se segurar e foi para o segundo turno, uma nova eleição, uma nova articulação, e ele se saiu muito bem, aumentou os votos, mas faltaram poucos. 2 milhões de votos no universo assim como o Brasil é muito pouco voto. Mas enfim, fica esta faixa de organização social, né, que vai ser a oposição. Será uma oposição nova no Congresso, a gente vai falar muito sobre isso, né? E enfim, foi uma grande guerra e nós estamos aqui exatamente para dizer, meninos, eu vi. Agora você, Paulo Figueiredo. Boa tarde, Paulo.
Boa tarde, meus queridos amigos, toda a bancada dos Pingos nos Is, muito bom estar aqui com vocês. Queria estar em condições melhores, com o país em condições melhores, mas essa é a situação que nós nos encontramos. Olha, Vitor, democracia, ela se faz com eleições, mas se faz com eleições justas, se faz com eleições, como a gente diz aqui nos Estados Unidos, fair elections. As eleições não precisam ser perfeitas, mas elas precisam ser justas. E eu quero convidar hoje o espectador dos Pingos nos Is a fazer uma reflexão comigo. Eu quero voltar um pouquinho na história, na criação da candidatura do Lula. A reabilitação do Lula por um grupo no Supremo Tribunal Federal, que depois do julgamento em 3 instâncias, mais de um julgamento, condenações por unanimidade, tornaram um candidato que até então era visto como criminoso, tornaram essas condenações nulas. E assim o reabilitaram para essa disputa. O que o Supremo Tribunal Federal também fez, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, foi a gente chama isso de chilling effect, né? Criação de a desestruturação de qualquer apoio que o presidente Bolsonaro pudesse ter, criando medo e terror nos seus apoiadores, através de inquéritos inconstitucionais, prisões, bloqueios judiciais, censura, banimento das redes sociais. Isso vai desde apoiadores, estou falando de influenciadores, até, mais recentemente, empresários que apoiavam o presidente. Além disso, durante esse processo eleitoral, nós tivemos um TSE que fez toda a questão do mundo de tornar o processo o menos transparente possível, inclusive com ação direta dentro do Congresso, para que o Congresso não apoiasse o voto impresso, que se chamava de voto impresso. Nós tivemos em todos os momentos eles dizendo que isso era um retrocesso para votar para contagem em cédula de papel. Uma ação direta do Supremo Tribunal Federal e de ministros do Supremo Tribunal Federal dentro do Congresso para impedir que isso acontecesse. Nós também tivemos, durante todo esse pleito, decisões inéditas, que nunca aconteceram. Decisões como direitos de resposta jamais concedidos, que deram um tempo absurdo para um dos candidatos. Nós tivemos decisões no sentido de remoção de conteúdo da internet, de documentários, censuras de emissoras de rádio e televisão, proibição de que o presidente fizesse meras lives na sua residência, proibição de que o presidente utilizasse imagens da própria posição e ação como presidente, regras que nunca valeram para nenhum outro candidato. Nós tivemos também, além disso que eu enumerei, nós tivemos também o escândalo do Radiolão, onde, segundo a campanha do presidente, mais de 200 mil inserções de rádio foram feitas a mais em favor de um dos candidatos, com completa inação do TSE. Mais do que isso, o TSE ameaçou os reclamantes quando eles denunciaram o que estava acontecendo. Eu elenquei aqui só algumas coisas que aconteceram nesse processo. E a reflexão que eu faço para o espectador é: estas foram eleições justas? Esse conjunto de ações representaram, será que todas essas ações juntas representariam pelo menos 2 milhões de votos? Será que nós não estivemos dentro de uma luta de boxe, onde você amarrou os braços e as pernas de um dos lutadores, botou o outro e falou assim: agora lutem. E depois que o lutador com os braços e as pernas amarradas perdeu, você disse assim: foi o resultado, esse foi o resultado. Foi justo? Será que nós realmente estamos dentro de um processo que foi considerado justo? Eu acho que essa é uma reflexão que muitos estão fazendo hoje. É claro que isso não significa que ninguém deva pregar alguma coisa que não seja a manutenção das nossas instituições e do Estado Democrático de Direito, mas eu acho que vale uma reflexão para o estado da democracia no Brasil. Democracia não é só eleições, não significa só eleições, significa eleições justas em condições isonômicas. A análise agora é do Roberto Mota. Boa noite, Mota.
Boa noite, Brown. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fernão. Boa noite, toda a nossa audiência. Boa noite para você que ainda está tentando se recuperar da surpresa e da decepção de ontem. Eu estou falando com 58 milhões de pessoas que ainda estão tentando entender o que aconteceu. E eu confesso, é uma análise complicada. Eu tenho enorme dificuldade de entender como 60 milhões de pessoas fizeram essa escolha. É como disse o Alexandre Garcia num comentário, 60 milhões de pessoas esqueceram o que aconteceu nesse país nos últimos anos? Que é isso? Que país é esse? A eleição de ontem significou uma escolha que traz uma mensagem muito complicada para a sociedade, especialmente para aquelas pessoas e instituições da sociedade cuja missão é fazer cumprir a lei. Eu estava vendo uma reportagem, uma matéria que passou, eu acho que foi ontem, e foram entrevistar uma pessoa que estava comemorando o resultado da eleição na Avenida Paulista. Um jovem, devia ter 20 e poucos anos, e aí perguntaram para ele, porque ele estava comemorando, e ele deu a seguinte resposta: olha, não é necessariamente o melhor momento, mas o fim do pior. E aí eu fiquei pensando no que é que significava aquilo. Como alguém pode comemorar um momento que não é necessariamente o momento, mas o fim do pior. Uma outra pessoa que eu conheço, jornalista e escritora, postou nas redes sociais um texto, também de comemoração, mas uma comemoração esquisita, porque o texto dela terminava assim: pronto, agora posso ir para a oposição. E aí eu fiquei refletindo, como é que você escolhe alguém para cuidar do seu país e quando essa escolha está feita você vai para a oposição? É muito difícil entender esse fenômeno. O que a gente pode dizer com certeza, porque, como Zé Maria disse, eu vi, é que o presidente Bolsonaro enfrentou uma máquina sem precedentes. Eu não me lembro de nada igual. Uma máquina que incluiu boa parte da mídia, o tal consórcio de mídia, que além de uma tentativa de reescrever parte do nosso passado, promoveu uma demonização da imagem do presidente. Fizeram, por exemplo, colar nele a pecha de antidemocrático. E aí você pergunta, mas antidemocrático por quê? Me dê um único exemplo de um ato antidemocrático do presidente. E a pessoa cita frases, uma cara feia que o presidente teria feito, um comentário, mas isso não é um ato antidemocrático. Na verdade, no Brasil, aconteceram sim vários atos antidemocráticos, mas nenhum deles veio do governo federal, nenhum deles veio do presidente da República. E vários desses atos, como o Paulo disse, podem ter influenciado de maneira grave o eleitor. Foi uma coisa nunca vista nesse país. Eu tenho enorme tristeza e decepção de viver em um país em que essas coisas acontecem. Quem estará com a gente também hoje aqui em Os Pingos nos Is é o jornalista Fernão Lara Mesquita. Boa noite, Fernão. Boa noite, gente. Muito prazer de me juntar a essa galera. Quais suas impressões, Fernão, sobre tudo que aconteceu nessa eleição e a conclusão? Eleição de Lula por 50,9% dos votos válidos. Eu acho que eu resumiria assim, quer dizer, você tem que 49,1% do eleitorado brasileiro acredita que a eleição não foi nem justa, nem democrática e nem isonômica, né? E 50,9% festejam que ela não tenha sido nem justa, nem democrática, nem isonômica, né? O mais importante é que não tem ninguém que acredite que a eleição foi justa, democrática e isonômica, né? E isso é o que põe o problema daqui por diante para o Brasil. Porque o Bolsonaro representava
a queda de um sistema de poder que durante todo o século XX foi hegemônico no Brasil. Então, o advento do Bolsonaro como candidato viável, que foi surpreendente para mim naquela altura de 2018, se deveu basicamente à revolução das comunicações, né? A perda do poder de censura pela old media, né? Foi isso que fez o Bolsonaro surgir e emplacar em 2018. Então, essa articulação furiosa, cuja cúpula era o Supremo Tribunal Federal, que é realmente o topo da pirâmide do establishment, né? Essa força reacionária representada por esse Supremo Tribunal que se imiscuiu de todo jeito na eleição, né? Violando a Constituição, as leis, destruindo o sistema de 3 poderes no Brasil, desativando o judiciário, desativando o legislativo pela eliminação sistemática e monocrática, né, entre aspas, das leis votadas pelos 150, pelos representantes eleitos dos 150 milhões de eleitores brasileiros, como se não fossem nada, né? Tudo isso responde a essa coisa, quer dizer, é um sistema de poder que tem mais de um século de vigência, que está ruindo, e que tem rabos presos em todas as pontas do país e de fora do país também, porque é um processo semelhante que está acontecendo no mundo inteiro, né? E é isso que explica, e põe o problema da próxima etapa, né? Como é que a gente reconstrói o sistema de 3 poderes, que é a tradução prática da ideia de democracia no Brasil, sendo que para fazer isso, para reconstituir o judiciário, por exemplo, você tinha que começar pela reconfirmação da condenação do Lula, né? E isso não vai acontecer. Então, isso põe o problema da próxima etapa, né? Como é que se reconstitui o Estado de Direito no Brasil, né? Com o direito de você recorrer a advogados e ter o devido processo, né? E aquelas outras partes básicas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com esse empecilho no primeiro passo da operação de reconstituição. A opinião agora é da Ana Paula Henkel, hoje de volta aqui com a gente. Bom tê-la por aqui, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite aos queridos colegas de bancada. Muito boa noite à nossa querida audiência. Bom, eu diria, Vitor, que além de um dia triste para o Brasil, é um dia perigoso. E eu digo isso porque em 2020, quando Donald Trump perdeu as eleições aqui nos Estados Unidos, por motivos muito parecidos também com os motivos os quais o presidente Bolsonaro perdeu, né? A estética, não fala como um presidenciável, a narrativa de ser antidemocrático, sendo que ninguém de fato consegue estabelecer uma ação antidemocrática ou uma ação anticonstitucional. A mesma coisa aconteceu aqui nos Estados Unidos. E agora, 2 anos dentro da administração Joe Biden, muitos democratas estão chocados, né, com a inflação, o maior índice inflacionário dos últimos 40 anos, prateleiras vazias numa nação como a americana, preço dos combustíveis nas alturas, uma crise imigratória sem precedentes na fronteira sul. Isso tudo estava exatamente no plano de governo dos democratas, né? Donald Trump entregou os Estados Unidos para Joe Biden com uma independência energética. Os americanos estavam exportando petróleo e agora, com Joe Biden, eles estão pedindo um ditador na Venezuela, que inclusive é amigo agora do eleito presidente Luiz Inácio, para aumentar a produção de petróleo, para vender petróleo para os imperialistas, né, como eles muito bem colocam, pediram à OPEP, à Arábia Saudita, para aumentar a produção, levaram um não, inclusive da OPEP recentemente, nós não vamos aumentar a produção.
E muitos democratas aqui estão chocados. Só que tudo que está acontecendo no cenário político americano em questão de políticas bem radicais, que infelizmente o Partido Democrata se tornou um partido de extrema esquerda. Curioso, né, que no debate público só há extrema direita, mas não há extrema esquerda. E no Brasil, daqui a 2 anos, nós precisamos ver o que aconteceu com o que Lula prometeu durante a campanha. Revogação de reformas importantes, a regulação da mídia, regulação da imprensa, regulação das redes sociais, o desrespeito ao teto dos gastos. Se o discurso de campanha do Lula ele for respeitado, nós não estamos apenas como eu disse no começo, num dia triste, nós estamos num dia perigoso, começando um ciclo perigoso para o Brasil de retrocesso. É uma agenda de retrocesso. Ideologicamente, você pode até discordar ideologicamente, mas eu estou falando do ponto de vista pragmático. Retrocesso econômico, mais Estado, um Estado onipotente, onipresente, tomando conta da sua vida, do que você pode falar, do que você não pode falar. E pegando um gancho aí do Paulo e do Fernão, é muito difícil falarmos num dia de hoje, principalmente aqui para nós, eu e o Paulo que moramos nos Estados Unidos, e explicar a candidatura de Lula, né? Muito difícil, condenado em 3 instâncias, com provas sobradas, de acordo com o que colocou no inquérito o desembargador Gebran Neto, do TRF4 de Porto Alegre, onde ele teve a pena, inclusive, aumentada de 8 anos e alguma coisa para 12 anos e alguma coisa. Então, normalizar essa candidatura é difícil, foi difícil durante esse processo, será difícil explicar para o mundo, para aqueles que defendem o império das leis e não o império dos homens, como disse John Adams aqui, o segundo presidente americano, difícil explicar. Mas se voltarmos um pouco à fita, Vitor, na verdade, acho que o desrespeito à nossa Constituição de uma maneira bastante perigosa, ele começou no próprio julgamento de impeachment da Dilma, no plenário do Congresso, quando o então presidente do STF, Lewandowski, ele fatiou aí, né, a cláusula a 52, né, da nossa Constituição, seguindo com a conclusão do processo de impeachment da Dilma, mas mantendo os seus direitos políticos. Ali já deveria ter, nós deveríamos ter um alerta muito bem ligado, muito sonoro, em alto e bom tom. E aí as coisas foram caminhando, uma liberdade cerceada daqui, aos pouquinhos, com uma canetada jurídica aqui, outra ali, o TSE de repente começa a ter uma autoridade até maior do que a própria Constituição. Então isso é muito perigoso. O caminho de uma nação sem leis é o caminho do caos. E a partir de hoje nós vamos ter que vigiar muito o nosso campo jurídico, os nossos juízes, os nossos ministros, claro que dentro da nossa Constituição, e agora através de um Senado, que quem sabe vá colocar aí, trazer para o plenário algum processo de impeachment de juízes que não respeitam a Constituição, porque acima deles ainda está a nossa Constituição.